Qual a importância de dormir bem durante o mestrado e o doutorado? Eu sou a Amália e no episódio de hoje, Diário de uma Doutoranda, eu vou contar a minha história sobre não dormir bem durante o mestrado. Olá, acadêmicos, tudo bem? Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história durante o mestrado e aí isso vai ajudar a explicar por que eu cuido tanto das minhas noites de sono durante o doutorado. Durante o mestrado, no finalzinho do mestrado, enquanto eu estava escrevendo a minha dissertação, eu funcionava melhor durante a noite, mas eu não sou uma pessoa noturna, então eu preferia dormir meia-noite, mais ou menos, 11, meia-noite, aí eu acordava às 2 da manhã e ficava trabalhando das 2 da manhã até a meia-noite do dia para poder dormir 2 horinhas e continuar escrevendo a minha dissertação. Eu acabei demorando um pouco mais do que eu esperava na análise dos meus dados e isso me deixou angustiada e eu queria terminar logo a escrita e por isso que eu acabei diminuindo as minhas horas de sono durante a noite para poder trabalhar mais. A gente está falando ali final de dezembro, janeiro do ano de 2017 para 2018. Então eu comecei a fazer isso. Eu acordava às 2 da manhã, porque aí a cidade está silenciosa, está todo mundo dormindo e começava a trabalhar, escrever, enfim, e aí virava até meia-noite do outro dia para poder dormir 2 horinhas e continuar. Eu fiz isso uma semana, 2 semanas. Na terceira semana eu comecei a ficar muito doente, tossir, ficar meio gripada, mas eu não arreguei, não fui para a cama, parar um pouquinho e continuei trabalhando dessa forma. Fiquei um mês e meio zumbi, e aí então eu caí de cama, muito doente, porque eu fiquei com uma infecção renal muito grave. Fui para pronto-socorro, enfim, fui várias vezes até para o pronto-socorro, tive que tomar antibiótico, foi bem sério. E depois, falando com os médicos, eu descobri que por causa do meu pouco sono nesse mês anterior, a minha imunidade ficou muito baixa e aí então eu tive esse problema renal bem sério. Graças a Deus deu tudo bem, tomei todos os remédios, fiz o tratamento, mesmo na cama ainda trabalhava um pouquinho, mas fiquei em repouso, me recuperei, consegui terminar minha dissertação, defendi do jeito que eu queria, mas eu aprendi uma coisa muito valiosa com isso. A nossa noite de sono, ela é sagrada. Desde então, eu cuido muito para ter no mínimo 6 horas de sono todos os dias, vamos dizer assim, ou todas as noites, né? Eu cuido muito com o que a gente chama de higiene do sono, conversando com os médicos, eu aprendi sobre isso, que é evitar comer comidas muito fortes, muito pesadas antes de dormir, ter uma alimentação saudável, fazer exercício físico, tomar água, evitar tomar café. Eu não tomo café depois das 2, 3 horas da tarde, é o meu limite para tomar café, e eu não tomo mais do que 2 xícaras de café por dia, porque realmente se você tem pessoas que dizem, não me faz efeito. Faz, você vai dormir, a tua atividade cerebral, ela não vai diminuir como ela deveria, você não vai descansar tão bem como deveria, você vai acordar cansado e vai querer tomar mais café e isso acaba virando um círculo vicioso. Conversando com os médicos, eles me explicaram isso, então é baseado em artigos científicos, em estudos, né? Por mais que as pessoas digam, não faz efeito, faz. Você vai dormir, mas a tua atividade cerebral, ela não vai diminuir. E eu tenho uma coisa muito forte com isso, a minha atividade cerebral, ela é sempre alta, então se eu trabalho até muito tarde, eu já durmo pensando. Eu digo, se eu conseguisse colocar uns eletrodos na minha cabeça e ligar num mousezinho de computador, eu ia trabalhar o dobro, porque eu ia trabalhar durante a noite. Então, isso é muito importante para mim, para minha rotina, um pouco antes de dormir, ali 1 hora antes de dormir, eu tomo um banho quente, eu janto com calma e eu vou diminuindo então a minha atividade, a minha energia para poder entrar nesse estágio e poder dormir bem. Então, isso é bastante importante, manter uma rotina de sono. Muitas pessoas nas redes sociais comentam que viram à noite, acabam dormindo durante o dia, isso desregula
o teu corpo, o teu metabolismo, que ele acaba não sabendo quando largar no teu organismo, que a gente chama de melatonina, que é o hormônio que permite que você tenha sono ou que você acorde durante o dia. Então isso desregula muito o nosso sistema biológico e eu aprendi aos trancos e barrancos que isso é uma coisa que a gente tem que respeitar, é o nosso corpo. Eu não quero terminar o mestrado ou terminar o doutorado doente, porque não me adianta nada ter um diploma se eu não puder melhorar a vida das pessoas, e eu só posso melhorar a vida das pessoas a partir do momento que eu melhorar a minha. Então isso eu aprendi bastante, eu respeito muito, no mínimo 6 horas de sono por noite. Eu acordo maioria dos dias, ou grande parte dos dias, muito cedo, por volta das 5 da manhã, então eu tendo a dormir 9 horas da noite, eu já tô assim, com muito sono. Mas é a minha rotina, é o que eu sigo e tem dado muito certo pra mim. E eu vim aqui hoje contar um pouquinho pra vocês, porque eu vejo que muita gente não se alimenta direito, não toma água, não dorme direito durante o mestrado. Eu entendo que a gente precisa se dedicar, mas algumas coisas a gente também precisa se organizar para não abrir mão. Então, de repente, faz um pouquinho menos de intervalo no almoço, de repente, vê um pouquinho menos de Netflix, de repente, toma um banho mais rápido, porque eu sei que às vezes a rotina é tão pesada de trabalho, tem filhos, ou enfim, que não dá tempo de fazer tudo, mas se a gente diminuir alguns minutos em algumas atividades durante o dia, a gente consegue sim dormir 5, 6 horas de sono por noite, e vocês vão ver que às vezes vocês vão diminuir até o tempo de estudo, mas a tua produtividade por estar com o cérebro bem irrigado, bem direitinho, bem descansado, vai ser muito maior. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho sobre a minha história, curtam e sigam o nosso canal para ficar sabendo dos próximos vídeos e até a próxima!